Sejam bem-vindos às comemorações dos 60 anos do Centro Espírita André Luiz. Esta palestra faz parte de uma série comemorativa do aniversário da nossa querida casa. O CEAL nasceu em 1º de outubro de 1960, sendo o primeiro centro espírita do Distrito Federal. Casa pioneira em Brasília, berço de inspiração para tantas outras que vieram depois. Aproveitem a palestra de hoje, realizada com muito carinho para vocês. Ó Jesus, todo amor, flor de luz do Senhor, Mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina, e que este dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. Ó Jesus, todo amor, flor de luz do Senhor, Mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina, e que este dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. Caros irmãos e irmãs internautas, sejam bem-vindos a mais uma palestra virtual do Centro Espírita André Luiz. Em primeiro lugar, agradecemos ao irmão Antônio Leite pela abertura musical desse nosso encontro. Esse mês de outubro estamos comemorando 60 anos de existência da nossa querida instituição, sendo esta casa de oração precursora da doutrina dos espíritos no DF, a qual vem prestando ao longo desses anos atendimentos ao público em geral, tanto do lado espiritual, bem como material, sendo uma entidade de utilidade pública. No ensejo desse mês especial, aproveitamos na posição em que me encontro como responsável pela diretoria de divulgação doutrinária e em nome da presidência dessa casa, na pessoa do senhor Antônio Vilela, agradecemos a todos que, direta ou indiretamente, vêm possibilitando o funcionamento de nossa área, através da Diretoria de Cultura, dirigida pela Eliorlete, a biblioteca, sob a coordenação da Adelise, do teatro, coordenado por Reinaldo, do coral Irmã Sheila, dirigido pela Silvia Lúcia, e a maestrina Tatiana. Grupo Esperança, dirigido pelo Ivan e a maestrina Gisele Sprovieri.
Grupo Remédio da Alma, dirigido por Helder e Eugênia. A Oficina de Arte Poética, coordenada por Maria Luz e patrono Adson do Amaral. Na área de mídias sociais, dirigida pela Gabriele, carinhosamente chamada de Gabi, a qual, com a sua equipe, vem fazendo toda a diferença pela internet, vinculando, dentre tantos outros serviços, palestras online, nas quartas-feiras, 19h30, e domingo às 17 horas. Motivo de contentamento, pois nos mantém informados e sintonizados com a nossa casa, hospital, escola, principalmente durante esse período de pandemia. Agradecemos, finalmente, a todos os artistas espíritas que atuam na harmonização musical, que precede as palestras, e em diversas outras atividades onde a arte musical sempre se fez presente. O nosso muito obrigado. Sugerimos nesse especial momento que coloquem por perto sua água para ser magnetizada, cujos fluidos serão significativos para o corpo e o espírito. Vamos agora, juntos, com minha esposa, Eliorlete, a qual fará a prece inicial para o nosso estudo de hoje. Queridos amigos, faremos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como tens perdoado as nossas diferenças. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois só tu sois o reino e a glória, hoje e sempre. E assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Transferimos, nesse instante, então, a palavra ao nosso orador, André Ferreira, editor do Jornal Brasília, que abordará o tema A Doutrina Explica. Seja bem-vindo, André Ferreira. Que a paz de Jesus esteja conosco e envolva todos os corações e as mentes que nos acompanham pelas linhas da internet. É uma alegria muito grande estar com vocês. Eu sou o André Ribeiro Ferreira e este momento é de grande alegria para mim, porque eu acompanho o André Luiz já há muitos anos, no meu caso, desde a década de 80, que eu faço palestras na casa. E esses 60 anos representa uma instituição que fincou seus trabalhos logo no início de Brasília. Eu sou brasiliense e sei bem o que é isso, nascer nessa cidade e nascer praticamente junto dela. Eu nasci um pouco depois. O André Luiz já tinha 5 anos quando eu cheguei. Então, 60 anos representa o nascimento junto com a cidade, com Brasília, que em 1960 foi fundada por Juscelino Kubitschek. E em seguida os centros espíritas, alguns agrupamentos espíritas surgiram no Distrito Federal. Então o André Luiz é pioneiro, é uma instituição pioneira, que está junto com a fundação da cidade. E caminhará sempre, comemorando o seu aniversário em paralelo à cidade de Brasília. Nós vamos aqui falar sobre um tema que periodicamente nós trazemos, inclusive eu já trouxe esse tema no André Luiz em outro momento, mas são ciclos do concurso A Doutrina Explica, e com o propósito de promover novos escritores espíritas, de fomentar o estudo e a habilidade de escrita sobre a doutrina espírita,
de facilitar os grupos de estudo da casa a participarem de algum espaço onde eles possam se manifestar, trazer o seu conhecimento adquirido, as reflexões a respeito da doutrina espírita aplicados à vida em sociedade, às nossas realidades. É trazer a teoria para uma reflexão sobre a prática, sobre a vivência. E é isso que nós trazemos hoje para os nossos ouvintes, a nossa assistência. Este convite. E também trazemos os conteúdos já colhidos ao longo de 32 anos de esforços neste concurso A Doutrina Explica. Vou colocar, então, os nossos slides para facilitar a nossa apresentação. Pois bem, o concurso A Doutrina Explica, ele está sendo lançado agora em 2020, com inscrições e entrega dos trabalhos até 10 de dezembro. Então está próximo, tem 2 meses aí de aproximadamente, que é o prazo para aqueles que se interessarem em participar, fazerem algum estudo, buscarem algum mote no ambiente social onde vivem, da sua realidade, e a partir dessa referência, escreverem como a doutrina vê aquela situação, aquela realidade. Todos os trabalhos, eles são normalmente publicados pelo Jornal Brasília Espírita ao longo dos anos. E também realizam uma parceria com a revista eletrônica O Consolador. É um trabalho promovido pelo Grêmio Espírita Atualpa, mas que, na verdade, é realizado, executado pelo Jornal Brasília Espírita. O jornal, como sabemos, também é uma instituição. Este concurso, ele tem sempre a participação de convidados especiais. E nós tivemos, ao longo do tempo, textos do Geraldo Campetti, incentivando o estudo, a reflexão da literatura espírita. Então, vemos aqui, neste primeiro jornal, nesta edição, de 1998, uma chamada sobre a literatura espírita, uma breve reflexão. O outro, em 2006, um estudo sobre estudar nunca é demais, uma reflexão também sobre a literatura espírita. E um outro texto, por que estudar o espiritismo? Então, são textos que trazem, que chamam os grupos da casa ao estudo, à reflexão, que vale a pena estudar a doutrina espírita. E leva a um entendimento do porquê vale a pena. Porque nós conseguimos explicar muitas situações da nossa vida. Nossos dilemas, nossas alegrias, nossas tristezas, nossas dores. Tudo pode ser entendido, compreendido a partir da ótica da doutrina espírita. Bom, o concurso é simples, ele consiste numa produção de texto dissertativo sobre temas ou fatos atuais, analisados sob o prisma da doutrina espírita, e sempre com apoio de obras básicas e subsidiárias. Ele é aberto a todos os leitores do jornal, portanto, a todas as instituições espíritas. É muito simples. Você escolhe um artigo de jornal ou de revista de circulação regional ou nacional e que vai te inspirar o esclarecimento. Você vai ler aquilo e vai procurar, então, uma definição de um enfoque que você gostaria de dar e sugerir possíveis temas correlatos e buscar nos livros espíritas a explicação. Não é uma opinião, não é um achismo, é realmente uma constatação do que os espíritos nos falam, do que a doutrina espírita nos esclarece, do que Kardec nos ensina. Fazemos, então, um levantamento bibliográfico, uma leitura, e por meio de uma seleção de livros ou obras básicas e subsidiárias da doutrina,
vamos então redigir o texto dissertativo. Isso é um concurso porque tem uma premiação. Essa premiação é bem interessante, porque ela está na conquista da luz e do entendimento da vida, que por si só é imensurável. Mas também não podemos esquecer desse bônus hora, a conquista do mérito daqueles que certamente ajudarão a acender a chama da iluminação e do esclarecimento em outras almas. Eu apresento aqui alguns exemplos de textos que ocorreram no passado. Então, em 1989, por exemplo, nós tivemos alguns textos que nos chamaram a atenção e trazemos para cá. O primeiro fala sobre a doutrina explica uma situação. Olha a chamada que eles escolheram para analisar. Severino passa a ser Silvia, também no CPF e no registro civil. É basicamente um pequeno texto que explica a história de um homem, um brasileiro, chamado Severino, que foi para a África do Sul, isso em 1989, fazer uma cirurgia para mudança de sexo. E a juventude, na época, estudando esse tema, se inscreveu no concurso e pesquisou no livro Forças Sexuais da Alma e no livro Vida e Sexo, de Emmanuel, as explicações, ou os esclarecimentos, ou os alertas referentes a esta situação que ocorreu. Eles, então, deram um enfoque, escolheram um tipo de enfoque. E o enfoque foi mais o de alerta para os compromissos que a sexualidade nos traz, principalmente no Forças Sexuais da Alma, de Jorge Andréa, e no Vida e Sexo, de Emmanuel. Não condenando nem julgando, mas simplesmente observando e alertando sobre os compromissos que nós assumimos quando fazemos a reencarnação em determinado sexo e que é um desafio para aquele espírito que às vezes está já habituado numa outra sexualidade ou numa prática e vivência sexual a mudar de postura. Então é uma chamada, é uma oportunidade. Então eles nos alertam sobre isso daí. Então a chamada era sempre: a doutrina explica, mas é claro que ela explica. E o objetivo não é explicar totalmente ou tudo aquilo que está sendo apresentado, mas dentro de um enfoque analisado pelo grupo e trazido pelas obras subsidiárias, as obras básicas da doutrina espírita. Vamos ver mais um. O outro é o desenho dos Yuppies sem teto. As Yuppies sem teto são aqueles ricaços lá na Califórnia que tiveram as suas casas incendiadas pelos incêndios periódicos que ocorrem naquela região. Parece até uma notícia de hoje, porque essa semana passada estava realmente na televisão uma notícia semelhante de grandes mansões na Califórnia que pegaram fogo simplesmente. Pessoas ricas e perderam aquelas casas, aquele patrimônio. Da mesma forma, eles estão trazendo uma análise sobre essa explicação. A lei de causa e efeito, as responsabilidades com o patrimônio, são explicadas pela doutrina espírita. Vamos ver um pouquinho mais. Em 1989, portanto, tivemos alguns textos, um que foi muito interessante também sobre o condenado do Bateau. Bateau Mouche foi aquele barco que afundou durante um Réveillon. Então, eles analisam, no caso, a notícia foi sobre a primeira pessoa condenada, culpada, pelo afundamento do barco, do barco durante o Réveillon, ali em Copacabana. Só que eles procuram analisar a postura do homem de bem, a explicação que a doutrina dá para isto, para a situação que aconteceu, o mandamento maior, os cuidados que nos levam a cuidar do outro, a cuidar na nossa profissão, por que aquilo estava acontecendo, e o nosso irmão foi condenado na justiça terrena
por uma situação que aconteceu, que era um acidente, mas mesmo assim ele respondia. Poderia ser evitada aquela situação se houvessem os cuidados devidos de amorosidade, de respeito ao próximo, e não enchesse a embarcação com tanto número tão elevado de pessoas a ponto de que ela afundasse. Então, são questões que foram colocadas e as explicações trazidas pelo Livro dos Espíritos. Em 1999, nós temos aqui 4 exemplos muito interessantes. As células do bem e do mal, falando sobre a clonagem celular, naquela época já ocorria, e era um questionamento até ético. E nós trazemos aí uma análise, e esses textos são todos rastreáveis. Vocês podem encontrar os textos no site do Atualpa Barbosa Lima, www.atualpa.org.br, lá em jornal, e aí pesquisa os temas por ano ou mesmo por título. Paz para quê? Então aqui é um livro polêmico nos Estados Unidos, questiona a relação das mães com os filhos, né, com os bebês, com as crianças. Então ele questiona essa relação, essa afetividade, essa ligação. E isso a doutrina espírita traz de braçada a explicação dos laços de família, tanto no Evangelho, no Livro dos Espíritos, quanto em vários livros que abordam esta questão, mostrando que existe uma relação, sim, entre a criança e a mãe, inclusive na fase intrauterina, e muitas vezes antes mesmo, por uma ligação espiritual já existente. Então, é um tema que vem com esclarecimento também da doutrina espírita. O papel da ligação entre mãe e bebê é contestado por um pesquisador americano, e nós mostramos que ele não tem fundamento, não se sustenta. O sinal nosso de cada dia fala sobre os pedintes no sinal. O pedinte que a cada dia pede naquele sinal, e nós muitas vezes julgamos que ele poderá fazer mau uso, ou que não é necessário, ou que não devemos fomentar, porque senão cresce aquela situação, mas mostrando pelo lado da caridade, pelo amor ao próximo, pela ajuda, o sinal nosso de cada dia é o campo de grito, de socorro de muitos dos nossos irmãos que estão ali num ponto onde somente ali ele pode ser auxiliado, ou pelo menos é onde ele encontra ajuda, e que nós temos a possibilidade de estender a mão quando possível, mesmo de uma maneira mais inicial, e depois trazendo o complemento na assistência e na promoção social. Em 2004, nós temos uma análise sobre a paixão de Cristo à luz da doutrina espírita de grande interesse. Nós temos também a violência nas guerras, a reminiscência do ser humano, uma análise de uma reportagem sobre as guerras e a explicação do grupo. E mentes que aprisionam, a partir de um artigo, quando as manias viram doenças, na revista Veja, o grupo então faz uma análise da psicologia relacionada a esse tipo de abordagem, né? Das manias que podem simplesmente nos adoecer. Então, o alerta para o controle dos pensamentos, para a condução dos nossos sentimentos. Em 2006, nós tivemos uma participação diferenciada, que foi aniversário do compositor Mozart. Então, esse aniversário de 100 anos, são 100 anos, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, 1700, não, é bem mais, né? Então, ele fez um aniversário de Mozart, do nascimento de Mozart, e foi feito em formato de poema. Nós não vamos fazer a leitura, o nosso tempo não permite, mas fica aí um convite para essa leitura sobre Mozart. Aqueles que são músicos devem gostar muito, e foi escrita por Erlen Lima, um poeta de Brasília. Também saiu um outro artigo sobre a parte de literatura, sobre Fernando Pessoas.
Faces Pouco Poéticas, onde é uma análise sobre Fernando Pessoas e as suas várias personalidades, demonstrando que ele tinha um traço muito forte da mediunidade em seu trabalho, onde ele mesmo, com vários pseudônimos, assumia personalidades variadas e até estilos diferenciados em cada pseudônimo, demonstrando que ali tinha uma influência espiritual com ele, elevada por certo, e conduzindo dentro de uma linha de estilo e de construção muito próprias. Então ele mesmo reconhecia que ele não era um, ele era vários. E era, na verdade, várias pessoas. Em 2001, eu não posso deixar de destacar a participação especialíssima de um convidado. Nós, em 2001, trouxemos Raul Teixeira para participar da fase final do concurso. Então, todos os grupos que participaram foram convidados a apresentar em forma artística, em forma de escrita, de texto, ou de resumo, ou de poema, ou de teatro, ou de música, aquilo que eles estudaram. E eu trago aqui, de forma bem objetiva, um resumo desta participação. O Raul Teixeira foi trazido no dia 14 de junho para um encontro de trabalhadores, e nesse dia ele não falou imediatamente, ele só falou no final alguns minutos. Ele passou quase que o tempo todo assistindo os trabalhos, as apresentações, para ele fazer um comentário final. E assim ocorreu. Só que durante a sua participação, a sua observação, ele recebeu uma psicografia de um texto chamado Fichário de Trabalho, um poema de Sebastião Lanznau. O espírito, então, resume todas as apresentações dos trabalhos durante aquele momento. Foram 2 horas de apresentação, mais ou menos. E aí vem o primeiro, e a cada publicação que nós fizemos, nós destacamos o trecho do poema que fazia referência à publicação. Então, a ação dos voluntários da área social espírita, engrossando as fileiras nas brigadas do bem. Então, um texto que analisa essa ação do voluntariado é contemplado nesta estrofe. No bem é sempre bom ser voluntário, dispondo o próprio espírito a servir, e um novo tempo vindo a construir, logrando a paz como o melhor salário. O fator psicológico na luta contra o câncer também é analisado no texto em 2002, foi publicado em 2002, mas que foi apresentado ali, com as 2 estrofes que o resumem bem. Quem vive o bem, no bem logra saúde, e foge à dor que o mau conduzimento da liberdade impõe ao pensamento, conforme sempre a sã doutrina alude. A enfermidade avança asperamente. É a lepra, é o câncer, as tuberculoses, o pênfigo e as diversas dermatoses, que expiações exprimem tão somente. Um artigo sobre plástica, realizado em criança com Down, apenas para corrigir a sua apresentação, também foi objeto de análise, onde ele resumiu bem que assim, na vida, doa-te vibrante, ouve a mensagem que ao bem nos conduz, e tem no amor teu celeiro de luz, vibrando com Jesus a cada instante. Jamais deixe que o mal te encharque a vida, mantém-te esperançoso dia a dia, busca pensar como Cristo faria ante os tropeços surgidos na lida. Vemos então que a forma de fazer uma cirurgia para corrigir o Down não altera a característica da criança, daquele ser que está naquele processo, e apenas gera uma forma de discriminação. Nós temos que simplesmente aceitá-los. Eles são e devem ser aceitos. A doutrina explica também a cirurgia plástica no aperfeiçoamento do belo. Um artigo publicado na revista Época inspirou esta análise. Faze do teu viver um campo aberto de ação feliz em nobre cirurgia, a renovar a tua fisionomia, sempre a trilhar no caminho certo.
texto Vampiros Emocionais também serviu de mote para esta reflexão. Buscai não mais pesar sobre os afetos, mas oferece o teu concurso amigo, no afeto que se torna o vero abrigo, mesmo que lerdos ou se irrequietos. O papel da mulher é analisado, aliás, em vários momentos nos nossos concursos. Nós tivemos um momento em que foi analisado foi analisada a saída da mulher para o mercado de trabalho. E depois, em outro momento, o retorno da mulher para o lar. Muitas das grandes empresárias, grandes dirigentes de empresas retornaram ao lar após perceberem os prejuízos que ela tinha no seu campo familiar, principalmente com os filhos. Então ela retorna na busca de um equilíbrio entre as duas ações, ir para um mercado muito forte de trabalho e também manter o lar em equilíbrio com a amorosidade característica da mulher. Sabes que o lar é bênção sem medida, a merecer cuidados e atenção, que partam do imo do teu coração, ajuntando alegrias em tua vida. Todos que agora vivem à tua volta não surgiram de eventos de um acaso a exigir tua dedicação sem prazo e sem complicadores da revolta. As terapias de vidas passadas também foram representadas, onde um texto analisando, propondo essa questão da terapia de vidas passadas é explicado pela doutrina espírita, mostrando aí até que ponto é necessário e até que ponto se extrapola. E Sebastião Lasnou nos esclarece: não é preciso recordar o antanho, evocando passadas trajetórias para entender complexas histórias de relacionamento escuso e estranho. Observemos a nós mesmos nessa vida. Ela reflete quem nós fomos. Também a santa brasileira, Madre Paulina, na época estava sendo promovida, canonizada, e isso foi um objeto de análise, os milagres que levaram a essas conclusões pela Igreja. E aí vem a explicação do Sebastião Lasnou, o seu comentário. Trabalha com fiel devotamento, sem aguardar milagres sem ação, sem os esforços da transformação e sem as mudanças de comportamento. Somente assim terás teu céu interno, conquistando a tua santificação, nos caminhos de luta e redenção, riscando da alma horrores de um inferno. Então, nos conclama essa transformação interior, independente do reconhecimento externo, o que vale é a transformação íntima que garante esta santificação ao longo do tempo para cada espírito. A arte e seu poder, também falando sobre a influência da arte no Oriente, nós recebemos esta mensagem. Ajuda-te, meu companheiro, e cresce no empenho de ser mais feliz no mundo, envolvido no afã sempre fecundo de amparar quem soluça ou quem padece. E deste modo participo ufano deste encontro de sã fraternidade que nosso atual Papa plasmou na cidade para os trabalhadores do ano. Oro ao Senhor da vida emocionado ante os temas abertos como um leque, a filtrar os ensinos de Kardec e com Jesus seguir bem lado a lado. Outros artigos foram publicados ao longo dos anos, só para termos ideia, os mais recentes aí, compreensão espírita da homoafetividade, o valor da boa escolha sobre o trabalho voluntário, o trabalho de caridade, a eutanásia assistida, que inviabiliza ricas oportunidades de retenção, venezuelanos em crise, o que podemos fazer por eles, são publicações do concurso de 2018, que já foram realizadas. Homo sapiens, um estudo sobre a nossa chegada no planeta, a nossa possível evolução, porque só o Homo sapiens sobreviveu, Jesus e o tempo, espiritismo, aliança da ciência com a religião, e quando o possível se torna possível, uma questão sobre o aborto. Com isso, nós temos
para encerrarmos, já está na nossa hora, nós temos apenas que valorizarmos os nossos articulistas, os nossos escritores espíritas. E aí fecho com esta mensagem, que nós precisamos de escritores que sejam claros e objetivos, criativos e ousados, e que, antes de tudo, sejam espíritas, para divulgar esclarecendo e consolando, que acendam a luz divina nos corações de seus leitores, que transformem vidas com poucas palavras, mas que também se transformem e também se iluminem. Precisamos de escritores espíritas que se tornem jornalistas da verdade, que lancem luzes do cotidiano e façam renascer a esperança a cada linha. Precisamos de espíritas escritores que proclamem o amor que sentem pela vida e pelas vidas, pelo mundo e pelo universo. Precisamos de espíritas escritores que reportem para todos a folha que cai, para que eles saibam o que Deus já sabe. Que sejam humildes para observar e aprender, mas que também sejam humildes para divulgar sem orgulho e vaidade. Precisamos de escritores espíritas que questionem a realidade atual e façam a reflexão necessária do possível e do ideal. Que ajudem a buscar caminhos e soluções, que pensem no hoje e no amanhã. Precisamos de espíritas escritores que sejam de seu tempo, mas que também tenham no íntimo a espiritualidade nascente do cristianismo, lá do início, que ajudem a construir o mundo novo que Jesus espera em todos nós. Mensagem de José Cardoso, em 4 de março de 2012, da oficina Como Escrever Artigos Espíritas, do ponto de encontro de divulgadores espíritas da Federação Espírita do DF. Meus irmãos, após esta visão ampla das possibilidades que a doutrina nos oferece de explicarmos a nossa realidade, as nossas questões sociais, as nossas dúvidas, que são as mais íntimas em relação à vida, nós desejamos a todos que participem, convidamos que participem deste concurso, que venham, se inscrevam e contribuam com seus artigos, as suas mensagens para a doutrina espírita. Agradecemos aqui o André Luiz pela oportunidade, o Centro Espírita André Luiz, promotor da doutrina espírita, também em Brasília, parceiro do Grêmio Espírita Atualpa, são irmãs, casas co-irmãs. Caminhemos, fiquemos todos em paz. Parabéns, CEAL. Ao orador da noite, André Ferreira, nossos agradecimentos pela tão esclarecedora palestra. Vamos então, nesse instante, agradecer a Jesus por ter nos enviado os bons espíritos para intuir não só o nosso orador, mas também a nós todos que assistimos essa maravilhosa palestra. Jesus amigo, nosso muito obrigado, nos acompanhe hoje e sempre, e assim seja. Muito obrigado a todos e até a próxima palestra. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza e etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na secretaria pela manhã. Mais informações no nosso site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.